Ei, psiu, vamos? Venham, crianças, já vai começar. Ouçam! Ei, você, amiguinho, vem aprender comigo a história de José, um menino cheio de fé. Ei, você, amiguinho, vem aprender comigo a história de José, um menino cheio de fé. José não era mentiroso, Nada de mentira, ele não era criança. teimoso, José não era gritalhão. É isso aí, sem gritar, hein, gente? Ei, você, amiguinho, vem aprender comigo a história de José, um menino cheio de fé. Ei, você, amiguinho, vem aprender comigo a história de José, um menino cheio de fé. Ele era carinhoso, também sou menino carinhoso. bondoso, era muito obediente, andava sempre contente. Ei, você, amiguinho, vem aprender comigo a história de José, um menino cheio de fé. Ei, você, amiguinho, vem aprender comigo a história de José, um menino cheio de fé. A história de José, um menino cheio de fé. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Ama o papai, ama a mamãe, grande irmão, pequena irmã. Ama a mim, ama a ti, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Ama o papai, ama a mamãe, grande irmão, pequena irmã. Ama a mim, ama a ti, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama todos. Jesus ama todos. Boa noite, gente. Tudo bom, galerinha? Deixa eu me apresentar aqui. Sou o tio Olinto. Tudo bem com vocês? Eu quero conhecer vocês, tá? Qual o nome de vocês? Me falam aí. Eu já me apresentei, tá? Sou o tio Olinto. E o seu? Me fala aí. Hã? Me conheço. O outro? Também já conheço. Conheço também o quê? Nicolas, Natan e Nicole? Isso também eu conheço. Que coisa. Tudo certinho, né? As lições passadas, né, vocês aprenderam, né, a historinha de Abraão, lembram? Depois do seu filho Isaac, vocês aprenderam também a historinha dele. E ouviu também a historinha de Jacó, que é o neto de Abraão, né? Lembram? E ouviu também falar do nome dos seus filhos, os filhos de Jacó, né? Que depois se tornou Israel.
E as 12 tribos são os 12 filhos dele, lembram? Pois é, pois a historinha de hoje nós vamos falar é justamente de um dos filhos dele, tá bom? Que chama-se José. Alguém já ouviu falar em José, o filho de Jacó? Hã? Eu creio que sim. Já ouviram? Aqueles que não ouviram, vão ter a oportunidade de ouvir um pouquinho da historinha de José hoje, tá certo? E a historinha de José inicia dessa forma, preste bem atenção, tá bom? Diz assim: José, ele era condicionado e muito obediente, pelo fato de ser o filho predileto de Jacó, e conhecer o desejo de Deus para a sua vida era insuportável para os seus 10 irmãos, certo? A inspiração dessa mensagem que Deus mandava para ele, né, falava sempre com ele, por fim, todos os irmãos ficaram muito chateados com José, pelo fato que José, ele era o filho predileto de Jacó, né? Quando fala que os 10 irmãos, vocês podem confundir, ele tinha 12 filhos, porém os 10 porque eram os 10 mais velhos do que José, que ele tinha um irmãozinho dele mais novo, que chamava-se Benjamim, tá? E aí essa história de José, ela se inicia através de algo que nós vamos trabalhar um pouquinho hoje na palavra chamada inveja. Por que isso? Jacó, ele deu um presente para José, e esse presente era uma túnica, era uma capa longa, grande, e deu uma túnica colorida. E só deu para ele, não deu para os outros irmãos. E os outros irmãos ficaram furiosos com José e automaticamente chateados com o papai deles, o Jacó, pelo fato que deu presente só para ele. E outra, aquelas túnicas se vestiam, ela era de manga curta, certo? E era para usada através de grandes nobres, príncipes, pessoas importantes. E era de uma cor só. E a túnica que José ganhou, ela era comprida, era diferente das outras. E além de ser comprida, era uma manga longa e colorida. Já pensou? Era uma túnica linda, desejada por todos. Aí as coisas começaram a mudar no relacionamento daquela família. Vocês querem ouvir a continuação dessa historinha? Sim ou não? Diga aí. Ah, sim, eu ouvi sim. Então, muito bem, gente. Eu vou contar para você o que aconteceu diante dessa situação, tá? Preste bem atenção. Os irmãos de José, os mais velhos, que por fim conspiraram contra ele, o que é conspirar contra ele? Eles armaram uma cilada para José. Eles aprontaram uma com José, sem que ele saiba, e algo nada bom, nada agradável para um irmão fazer para com o outro, certo? Então, eles simplesmente, com ciúmes, planejaram matar José. Oh, que isso? Olha que coisa terrível, né? Os irmãos planejarem matar o seu irmão. Isso é erradíssimo, né, gente? Sim ou não? Sim, com certeza é erradíssimo, tá? E o que acontece diante disso tudo? Os seus irmãos mais velhos, Judá e Rúben, porém, salvaram José, vendendo-o como escravos. Por que Judá e Rúben decidiu salvar José? Que antes disso, todos os irmãos jogaram José em uma cova, em um buraco no meio do deserto, certo? E outra coisa, e essa historinha, a vantagem das historinhas da Bíblia é porque todas elas são histórias verdadeiras e traz grandes lições para a minha, para a sua, para nossas vidas. E essa historinha, depois vocês podem pedir a papai, mamãe, vovô ou a vovó, ou o responsável por vocês, para abrir a Bíblia lá em Gênesis, capítulo 37, tá, gente? Do versículo 1 até o versículo 4.
essa historinha, né, esse texto confirma, né, essa história que o tio Olinto está passando para vocês aqui agora, tá certo? E aí quando jogaram naquele buraco, José, então Judá se preocupou, mas Rúben, então o que eles fizeram? Tiraram eles daquele buraco, que se ele ficasse ali, com certeza ele iria morrer. Então estava passando os mercadores, pessoas, os mascates, pessoas que compravam e vendiam o tempo todo. E aí pegaram José e venderam José como uma simples mercadoriazinha, como uma bicicleta, uma bola, e vendeu. Descartou José. E aí, em tempo todo, José continuava confiando em Deus. E mesmo passando por essas grandes dificuldades, ele foi parar, sabe aonde? Sabe aonde? Ele saiu da terra de Canaã, que era a terra da família dele, e foi para o Egito. Muito, mas muito longe. E lá José, simplesmente ele é comprado. Sabe por quem? Sabe por quem? Quem sabe? Digam aí. Hã? Não sabe não? Eu vou te falar. Por Potifar, que era o chefe da guarda do faraó. Era o homem da lei, era o homem de confiança do faraó. E José foi trabalhar lá na casa dele, você acredita, gente? O homem que era escravo foi trabalhar na casa de um grande chefe do governo de faraó, que era o chefe da guarda, como se fosse o capitão da polícia, digamos assim, nos dias de hoje, tá? E lá, como a vida do crente não é fácil, mas as bênçãos vêm depois. O que acontece? De repente a mulher lá de Potifar simplesmente encrencou lá, pegou uma confusão com José. E José foi parar, sabe aonde? Na prisão. Gente, foi parar na prisão. Não é mole não, hein? Só que Papai do Céu, nosso Deus, ele não abandona aqueles que crê e acreditam em Papai do Céu. Você crê em Papai do Céu? Amém? Diga amém. Se você crê, diga amém. Amém. Eu também creio em Papai do Céu. Eu creio em Deus também. E aí, simplesmente, José lá ganhou um nome também, sabe de quê, gente? De sonhador. Você sabia que José também tinha o nome de sonhador? Era o sonhador. Ele decifrava os sonhos. As pessoas sonhavam, passava para ele, sabe o que ele fazia? Dobrava o joelho, pedia a Papai do Céu e Papai do Céu dava sabedoria a ele. E ele interpretava, falava o que era o sonho. Sabiam disso? E aí, diante disso tudo, sabe o que acontece? O faraó, que era como se fosse o presidente do Egito naquela época, né? Nos dias de hoje. O dia de hoje, quem é o presidente do Brasil? Não é Bolsonaro? Não é ele que é o chefe maior da nossa nação? Assim era também lá no Egito. O faraó, ele era o chefe, comandava tudo, como se comandasse todo o nosso Brasil. Deu para entender? Tomara que sim, tá, gente? Por favor, olha lá. Aí o que acontece? O faraó teve um sonho que perturbou demais ele. E ninguém conseguiu decifrar esse sonho do faraó. Vocês acreditam nisso? E aí, um amigo de José, lá na cadeia, que estava preso com ele, estava trabalhando do lado do faraó e lembrou de José. E falou, olha, eu conheço um que pode decifrar seu sonho, meu rei. E aí mandou chamar. E aí José, ele conseguiu decifrar os sonhos de faraó. E diante disso tudo, faraó honrou ele, colocou ele como chefe, como governador do Egito. Abaixo do faraó, só ele mandava. Vocês acreditam nisso? Que coisa maravilhosa. Deus honrou José. O que acontece diante disso tudo e diante de todas essas histórias? Lembram, começou através da inveja. É uma coisa que eu quero alertar bem vocês, prestem bem atenção nessa questão dessa palavra inveja. Que eu, nem você, nem nós, não podemos nunca deixar levar pela inveja ou pela maldade, como os irmãos de José levou diante daquela atenção que o pai dele dava mais para José. O que eu e você devemos aprender com isso, com nosso papai e com nossa mamãe? Nós, todas as vezes que nossos irmãos e amigos ganhar algo, nós temos o dever, como crentes, como servos de Deus, nos alegrarmos com a alegria deles. Vocês sabiam disso? Porque quando isso acontece, aquilo que está no nosso coraçãozinho,
para querer ganhar do nosso papai, da nossa mamãe, o papai do céu que está lá em cima, vendo o desejo e os sonhos nossos, ele vai realizar em nossas vidas. Quem quer que isso aconteça e realize seus sonhos, diga um amém aí, diga um amém. Quem quer, diga amém. Amém, amém, chega, fala, chega de amém, fique surdo. Brincadeirinha. Outra coisa que eu quero falar para vocês, eu quero que vocês memorizem, coloquem na memória, na mente, um versículo para aprender, para você memorizar. Para na próxima live, lá no chatzinho, pede o vovó, o papai ou mamãe, para mandar lá aquilo que você memorizou, que você gravou. Tá? Ah, não estou conseguindo ler não, tio Olinto, não consigo ler. Não tem problema, pede o papai e a mamãe para te ajudar a ler, ou seu responsável. Tá? Se não me liga, qualquer coisa a gente vai lá, não tem problema, dá um jeito. Tá? Mas que você não fique sem ouvir esse texto, tá certo? Eu posso ouvir um amém que vão tentar aprender esse versículo? Boa, isso aí, cobra deles, tá? Para aprender esse versículo. Mas você deve estar imaginando aí, que versículo é esse, tio Olinto? Calma aí que eu vou te falar agora. Ele está lá no livro de Provérbios. Vocês estão com sua Bíblia aberta aí? Ou papai, mamãe, alguém está aí com a Bíblia? Pede para abrir para você aí. No livro de Provérbios. Eu vou dar um tempinho rapidinho. Abre lá, rapidinho. Para ver essa Bíblia. Amém? Abriu o livro? Tic-tac, 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 tic-tac. Estou esperando. O capítulo, versículo? Perdão, verdade. Como é que vai achar? Capítulo 3, versículo 5. Abre aí. Quer que eu adiante? Vou adiantar para vocês. Diga assim, confia no Senhor. Repete comigo aí, por favor. Confie no Senhor. Falaram? Eu não ouvi. Fala bem alto. Confie no Senhor de todo o coração. Vamos falar de uma vez? Rapidinho. Confie no Senhor de todo o teu coração. Amém? Esse versículo, pede eles para ler para vocês, tá? Se você já consegue ler, amém, glória a Deus, glória, aleluia, maravilhoso, tá? Eu fico feliz também por vocês, tá bom? Olha, eu espero que vocês tenham gostado dessa historinha. De mim eu sei que gostou de tio Olinto, eu tenho certeza de mim vocês gostaram disso, eu tenho certeza. Agora o principal não é gostar de mim, é gostar da historinha e entender, tá bom? Vocês vão ter inveja se seu coleguinha, seu irmão ganhar um presente? Não? Muito bem, gostei de ver. Olha, se eu estou feliz, Papai do Céu está irradiante com isso, maravilhoso, tá? Foi um prazer passar esse momento com vocês, tá bom? Que Papai do Céu continue derramando chuvas de bênção sobre a vida de vocês e na sua casa. Agora, para encerrar, nós vamos fazer uma oração. Coloque a mãozinha assim no peito, abaixa a cabeça, feche seus olhos. Não abre não, eu não vou sair daqui agora não, tá? Mantenha ele fechado, tá? Por favor. Vamos orar? Então repitam comigo. Papai do céu, obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor nos trouxe através do teu servo tio Olinto. Papai do céu, Senhor, que eu venha entender e nunca ter inveja de nada que meus irmãos ou que meus amigos possam ganhar. Pelo contrário, que eu venha sentir alegria pelo meu irmão. Continue conosco e dai-nos uma noite abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora pode abrir os olhos. Olha eu de novo. Amém. Um beijo e fique com Deus. Tchau. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um momento criativo e hoje está bem legal. Vamos lá? Vamos lá então, crianças. O material que nós vamos precisar hoje são bem simples também. Você pode usar garrafa descartável de água de qualquer modelo, tá bom? Eu separei esses dois modelos para a gente fazer as nossas maracas, que é um instrumento de som bem legal.
Você pode usar arroz para colocar dentro, ou feijão, ou mesmo pedrinhas aí do seu quintal. Nós vamos precisar de durex coloridinho e canetinhas e também a fita crepe. E também um tipo de funil assim, de funil não, de esse tipo de cone que joga fora, né, que é de papel, tá bom? Vamos lá então? Primeira coisa que nós vamos fazer é colocar então o feijãozinho aqui dentro, porque é isso que vai dar o som. E a quantidade de feijão é que faz a diferença, né? Então, você pode colocar um tanto que você achar legal. E a gente encaixa, então, este cone, que não é bem um cone, é um negocinho desse aqui de papelão, que vai ser jogado fora mesmo. Então, a gente pode reciclar usando para fazer a nossa maraca. Vamos usar a fita crepe agora para a gente fixar essa parte aqui, né? Para depois a gente poder pegar com a mão e não ficar soltando da nossa garrafinha, tá bom? E agora é só decorar a nossa maraca para ficar bem coloridinha, bem bonitinha. Você pode pintar, como eu fiz com essa aqui, ou decorar usando o nosso durex colorido, que pode ser de qualquer cor que você preferir e que tiver em casa também, né, gente? Se não tiver em casa, você usa tinta mesmo, tá bom? Pode usar de todas as cores que você tiver, para ficar bem bonitinho. Nesse caso a gente tem 4 cores, então vamos usar as 4 cores para ficar bem bonito, bem alegre. Você pode colocar mais ali em cima e também na própria garrafa para ficar bem legal. Opa, é o contrário. Se você tiver só a fita crepe, não tem problema. A gente pode fazer esse tipo de coisa aqui, ó. Você pega a sua canetinha e enfeita a sua fita crepe com pequenos desenhos, bolinhas, coraçõezinhos, o que você achar mais legal. Só para deixar o nosso instrumento musical bem alegre, bem bonitinho, tá bom? Ó, vamos fazer pequenos corações aqui com a própria fita crepe, que geralmente você tem em casa, porque a escola tem bastante coisa que a gente usa com fita crepe, né? Papai e mamãe pode ter em casa e você usa então para enfeitar a sua garrafa. Vamos fazer aqui também com fita crepe para a gente enfeitar com desenho. Já que a minha garrafa é vermelha, se a gente colocar o durex aqui não vai aparecer muito, então vamos colocar a própria fita crepe. Nessa parte onde não é muito retinho, a fita crepe cria um pouquinho de ondulações, mas não tem problema, a gente faz os desenhos aí em cima mesmo, né? E aí a gente usa a canetinha novamente para fazer bolinhas, como a gente fez ali em cima, corações, para a nossa maraca ficar bem bonitinha. E aí você pode criar do jeito que você quiser. E depois, na hora do cultinho, a gente usa o nosso instrumento para a gente cantar, tá bom? Usa esse sinalzinho aqui de hashtag, fica bem legal também. Tá vendo? Todo mundo sabe fazer uma coisa simples assim, não sabe? E aí você pode colocar tanto nesse quanto no outro, né? Nas suas duas maracas. Se vocês tiverem irmãozinhos e coisas assim, pode fazer um para cada, né? E aí todo mundo
tem o seu pra gente cantar e louvar a Jesus. Não esquece de usar a tesourinha sem ponta para não machucar você, tá bom? E aí você vai fazendo conforme o seu gosto. Pode colocar tanto a fita crepe, como eu disse, como o durex colorido. E aí você enfeita a fita crepe novamente, né? Vamos fazer coraçõezinhos nesse novamente. Coraçõezinhos cheios e coraçõezinhos vazios. De várias cores para ficar bem legal a sua maraca. Verde, cheio, vazio, sinaizinhos assim. Varia as cores para ficar colorido e animado, né? Tá bom? Muito bem, crianças. E depois é só a gente escolher uma música e louvar Jesus. E aí, crianças, gostaram? Ó, não esquece de fazer bem bonitinho, bem colorido para vocês cantarem em casa na hora do louvor. Tá bom? E depois tira a foto e